Nesse exercício, a gente vai a gente vai exercitar a nossa resolução de análise de circuitos, né? Vou fazer aqui os 4 métodos, né? Vocês podem escolher um, mas vamos revisar os 4 métodos que a gente já tinha visto bem mais demoradamente para circuitos de corrente contínua, mas para circuitos de corrente alternada é aplicada da mesma forma, só que agora a gente vai usar os conceitos de fasor e impedância. Então, nesse circuito aqui, eu coloquei aqui que a gente deveria descobrir tensão corrente e potência complexa na carga dessa carga aqui do meio. Né? Mas para fazer isso, a gente precisa fazer a análise do circuito. Né? Então, eu fiz a dos 4 jeitos. Então, vai ficar um pouco longo, porque eu fiz as 4 opções disponíveis. Então, caso a gente faça com análise nodal, eu vou repetir aqui o circuito. Só para deixar claro que na análise nodal eu preciso saber tensão nos nós. Nesse caso aqui, só tem um nó, né? O outro nó é redundante, né? E os outros não são tecnicamente nós, são apenas terminais. Então, para encontrar a tensão nesse nó, a gente vai escrever as equações da corrente que devem somar zero no terminal V1, no nó V1. Então, só deixando claro que no outro nó a gente vai ter tensão zero. Então, pelo ramo mais à esquerda, a corrente que desce, então eu poderia ter feito as correntes que sobem, né? Toda a corrente sobe e desce. Dessa vez eu resolvi, eu acho que nas 3 aqui eu fiz a corrente descendo. Então a corrente que desce seria V1 menos 220, dividido pela resistência de 2 ohms. Da outra, a corrente que desce pela carga e depois a corrente que desce pelo ramo da direita. Então, V1 pela esquerda é esse aqui, o da carga é isso aqui e o da direita é esse aqui. E a soma tem que dar zero. Bom, então aí, só organizando, eu tenho uma única equação com uma única variável. Então, agora é só resolver essa única equação. Então, coloquei os termos, estou colocando aqui os termos em V1 do lado esquerdo da igualdade e os termos que não tem V1 do lado direito. Bom, então aqui encontrei, eu fiz as contas, não fiz a conta aqui, né? Mas aí encontrei o valor V1, o fasor V1, encontrei tanto no formato retangular como no formato polar. Mas o formato polar é o desejado para tensão e corrente. Muito mais útil a gente usar o valor polar, porque aqui eu tenho o módulo e a fase. Aqui eu tenho para eu obter o cosseno, né, se eu quiser saber qual é exatamente o cosseno, qual é o pico desse valor, eu vou usar o valor polar, né, para eu encontrar o valor retangular é apenas usado como resultado da conta. Então, se eu fizer a conta na calculadora, provavelmente o primeiro, dependendo da calculadora, é mais comum ela me retornar no modo retangular, né? Se eu fizer no MATLAB também, se eu estiver usando um software como o MATLAB, ou Matemática, ou outros, ele vai me retornar no valor retangular, mas eu sempre, no final, eu devo transformar no valor polar. Bom, agora com base no valor de V1, eu consigo encontrar as correntes. Então, a corrente da carga vai ser essa aqui, tá? Na verdade, quando eu comecei a fazer isso aqui, resolvi exercitar e encontrar os valores totais, né? Assim, eu devia ter corrigido isso aqui, mas aí, já que eu encontrei o valor de carga, eu já vou escrevendo aqui que, além de tudo, eu queria saber quais as correntes que vêm da esquerda e da direita. Mas com o valor de carga, eu vou conseguir obter tudo isso de uma maneira bem mais fácil. Então, encontrei aqui. Então, fiz a conta. V1 dividido por 50 mais J10. Para você fazer essa divisão, é melhor que o numerador seja convertido para o formato polar, eu já tenho aqui,
e também converter isso aqui no formato polar. Faço a divisão e o resultado no formato retangular vai ser esse, e aqui no valor polar, no formato polar. Aí, ó, aí eu vou pegar as correntes. A corrente que vem da fonte da esquerda, 220, aí eu fiz essa conta. Ou seja, eu estou pegando essa corrente que vem daqui, né? Que vem do lado esquerdo. Então, vai ser esse valor aqui. A corrente que vem do lado da direita vai ser essa aqui. E aí, ó, se eu inclusive, isso aqui ficou meio bagunçado aqui, só para deixar claro. Qual é a fonte de 220? A corrente que sai da fonte de 220 e a corrente que sai da fonte de 225, ângulo menos 10. Esses valores aqui, esse circuito aqui, não é um circuito típico. São com valores numéricos para a gente ter valores bem gritantes, né, que façam a gente exercitar a questão numérica mesmo. Os valores, os circuitos, eu ter duas fontes em paralelo com valores de ângulo e de módulo diferentes como estão aqui, não é muito comum. Então, quando a gente tem fontes em paralelo, a gente costuma ter fontes com valores bem próximos entre si. Idealmente, eles deveriam ter a mesma tensão. Qual é a vantagem de fazer isso? Quando eu preciso fornecer um valor maior de corrente, porque eu tenho vários ramos onde pode vir a corrente, e você pode considerar também que é como se eu estivesse colocando em paralelo todas as impedâncias, né? Então, é como se eu tivesse uma única fonte aí de uma tensão com a impedância de aproximadamente 1 ohm, né? Não é exatamente isso, porque os valores de resistência de tensão aqui são diferentes. Então, mas eu quis fazer valores. Se fosse um valor muito próximo, vocês não iam perceber as expressões numéricas, elas não iam ser tão exercitadas assim, tá? Agora, vou para o outro slide. Na análise de malhas, eu coloquei as correntes incógnitas aqui, e aí eu até fiz assim, em vez de botar um I1, I2 e I3, eu já reescrevi a equação do nó aqui, já botei I1 mais I2. Possível também, né? Então, eu botei aqui. Se eu botasse 3, eu ia escrever aqui 3 igual a I1 mais I2. Aí, escrevendo as equações das tensões nas duas malhas. Então, na malha da esquerda, percorrendo no sentido horário, pode ser feito no sentido anti-horário sem problemas. Menos 220, ângulo zero, mais 2, da resistência de 2 ohms, vezes I1, mais I1 mais I2, vezes 50 mais J10, vezes I1 mais I2, igual a zero. E na malha da direita, percorrendo também no sentido horário, pode ser feito no anti-horário, sem problemas. Vai ficar tudo, as duas impedâncias, as correntes essa corrente I1 menos I1 mais I2, com menos na frente, menos I2, e depois o positivo só para a tensão. E aí, você pode resolver de vários jeitos, né? Matricialmente. Então, fiz isso aqui, resolvi isso aqui. Pode ser feito matricialmente, mas pode ser feito de outra forma, por substituição. E aí, encontrei os valores de 1 e de 2. Então, encontrei o valor em retangular, mas coloquei em polar depois. E 2 também. Vocês podem ver que são os mesmos valores obtidos pela análise nodal. Tá? Então, eu vou encontrar, então qual é a ideia? Eu vou encontrar as correntes. Os métodos para eu achar as correntes, né, e a tensão na carga vão ser variados. Aí, qualquer um desses métodos, aí no final eu vou fazer a obtenção das potências, né? Então, a tensão de carga no meio aqui foi o valor da corrente
o valor da corrente, I1 mais I2, multiplicado pela impedância 50 mais J10. Para as correntes de Maxwell, nesse caso, a solução vai ser muito parecida. Então, eu até coloquei aqui ao lado para vocês compararem que vai ser muito... A diferença é que, no caso, eu fiz I1 e I2, as duas entrando, né? No nó. E aí, pelo jeito das correntes de Maxwell, eu tenho que fazer as duas no mesmo sentido de rotação. As duas no sentido... As correntes consideradas no sentido horário, né? As duas no mesmo sentido. No meu caso, as duas no sentido horário. Então, a diferença... O sistema ficou muito parecido, as equações ficaram muito parecidas apenas com a questão das variáveis. A variável beta ficou com sinal invertido em relação a I2. Eu fiz alfa e beta. Você vê que beta percorre a resistência lá de cima, da esquerda para a direita, e I2 da direita para a esquerda. Então, as equações eu vou até passar um pouco mais rápido. Né? Vou deixar rolando aqui, porque a equação vai ser muito parecida. Ó. 2 alfa, tá vendo? A primeira equação, aqui a corrente, em vez de somar, subtrai, né? Porque eu considerei no sentido local. Então, aqui ficou alfa menos beta, e aqui tinha ficado I1 mais I2. Então, você vê a diferença, ó. Ficou esse menos aqui, ficou esse menos nessa célula diferente. E no caso, aqui, ficou, porque aqui estava tudo negativo, né? Os dois estavam com sinal negativo, e aqui ficou um negativo e outro com positivo. Mas o resultado vai dar o mesmo. A ordem que eu escrevi aqui ficou meio esquisita. Deixa pra lá, gente. Isso aqui é o alfa, viu? E que depois vai aparecer. É o jeito aqui de eu escrever, porque eu aproveitei, né? Aproveitei a mesma escrita que eu tinha feito, copiei, e aí ela acaba ficando fora de ordem aqui. Podia ter arrumado isso antes da gravação, mas não vou mais, ó. Beleza, ó, aqui ficou alfa e beta, tá bom? E aí alfa menos beta, que é o valor da corrente na carga, tá aqui. Ok. Bom, o quarto método possível para se resolver é a conversão de fontes, também chamado de equivalente de Norton e Thevenin. Então, nesse caso aqui, essa aqui acabou ficando vermelhinho, né? É o mesmo circuito de antes. Então, o que é que eu vou fazer para usar a conversão? Eu vou identificar que eu tenho duas fontes de tensão, né? Que estão em paralelo, né? E estão em paralelo com a carga. Então, eu vou realizar o paralelo delas, preservando a carga, que aí eu consigo encontrar os valores da carga e depois eu retorno para o circuito original e encontro a da esquerda e da direita. Então, para fazer isso, eu vou, então, converter, como elas estão em paralelo, a melhor forma é você converter, para você associar as fontes em paralelo, é você converter para a fonte de corrente, realizar a conversão em paralelo e depois trazer de volta para uma única fonte de tensão. Então, o que é que eu vou fazer aqui do lado? Só para eu usar melhor espaço, eu fiz aqui, comecei a fazer aqui em cima. Então, essa fonte de corrente equivalente, então eu botei um símbolo de senoide, mas quando eu coloco uma setinha aqui, significa que é uma fonte de corrente. E pela unidade que eu usei, dá para ver também. Aqui era volt, aqui é ampere. Então, eu transformei numa fonte de corrente equivalente, 220, ângulo 0 sobre 2, e a impedância, que estava em série, vai ficar em paralelo. Aí eu vou fazer tudo à esquerda, então vou pegar essa fonte aqui, tanto faz, eu vou colocar à esquerda e fazer a mesma conversão. 220, ângulo menos 225, ângulo menos 10 sobre 2 e 1. E aí eu vou preservar
a carga. Né? Aí eu vou realizar, então, a associação, duas fontes de corrente em paralelo, a corrente deve ser somada, e as duas resistências em paralelo, eu faço associação paralelo de resistência. Quando eu for somar, então, quando eu somar, lembra que aqui está 2, então é 110, e aqui 112,5 com um ângulo de menos 10. Então, se realizando essa soma, não coloquei aqui a operação que eu usei para fazer a soma, mas vocês já conhecem, e essa aqui é a corrente da somada. Né? E a associação paralela, duas fontes de 2, vai ser duas resistências de 2, vai ser uma resistência de 1. Bom, aqui ficou fácil, porque como teve 1, ficou bem tranquilo isso aqui. Então, a equivalente dessa fonte de corrente vai ser a fonte de tensão, que vai ser a multiplicação da corrente por 1, que massa. Só trocar a unidade. 1. Pronto. E aí, com isso, eu consigo saber qual é a corrente na carga. Aí aqui eu já encontrei de cara, como eu tive que fazer uma divisão aqui, eu já encontrei de cara o valor unipolar, né? E a tensão na carga vai ser a multiplicação, que também vai encontrar direto no formato polar. Aí as correntes das fontes, aí eu vou usar a mesma técnica que eu usei no análise nodal, né? Então, para encontrar, já que eu sei qual é a tensão na carga, eu sei a diferença de tensão que está em cada um dos resistores de 2 ohms. Bom, então com isso agora eu já encontrei todos os métodos que eu me lembro, a gente já fez para encontrar as tensões. Não precisa fazer todos, né? Só você escolhe um que você achou mais agradável, eficiente, você usa. Bom, agora com os resultados que a gente já obteve, qualquer método que a gente tinha encontrado, que a gente tinha escolhido, encontrei a tensão V1, que é a tensão na carga, né? Na verdade, a corrente na carga, as correntes da fonte 220 e a corrente na fonte de 225. E aí, quando eu coloco a corrente, significa a corrente que sai das duas fontes, né? Quando é circuito de corrente contínua, eu sempre tenho eu posso vir a ter o positivo e o negativo. Nesse caso aqui, já não tenho mais essa noção de positivo e negativo, eu tenho os ângulos entre eles, né? Eu tenho os ângulos que vem das fases dos cossenos. E aí, com base nisso, eu vou encontrar quais são as potências, né? Aí vamos fazer o seguinte, vamos calcular as potências de todos os elementos do circuito. Apesar de eu ter pedido inicialmente só na carga, vamos encontrar em todos, até para a gente ver, para a gente conferir, para ver se o saldo dá zero. Né? No circuito aqui, o que é fornecido pela fonte tem que ser consumido nos elementos do circuito. Então, vamos lá. Então, vou encontrar qual é a potência complexa na carga. Então, para isso, eu vou fazer VI conjugado. Então, pegar V obtido e conjugado. Eu já fiz a conta direto aqui. E aí, não sei se aí coloquei. Eu coloquei ele só no formato retangular. Que, na maioria das vezes, vai ser o melhor. É possível também, porque é legal que a gente tem aqui potência ativa e potência reativa. O formato polar, ele é útil para eu calcular qual é o fator de potência. O módulo não é tão importante assim, mas o fator de potência aparece mais no formato polar. Então, mas nesse caso eu botei só no retangular. Então, qual é a potência que vem da fonte de 220? Então, o que é que eu vou... A fonte em si, né? Quando eu coloco a fonte, assim, o que está saindo da fonte. Então, da fonte ideal, né?
Então, a potência é 220, a tensão na fonte ideal é 220, e a corrente que está saindo dela é esse valor aqui. Eu vou considerar o conjugado dela. Então, vai ser uma potência com sinal negativo, com imaginário negativo. É estranho? A fonte ela pode fornecer ou consumir potência reativa. Nesse caso aqui, por ser duas fontes, você vai ver que a segunda fonte vai consumir potência reativa. Por isso que acontece desse jeito. Isso pelo fato de não ter valores típicos aqui, né? Eu ter colocado uma diferença entre módulos e de ângulos bem exagerada aqui. A fonte da direita, ela vai ter uma expressão semelhante, né? Conjugado, esse valor da corrente. E aí, ele vai ter um sinal. Na verdade, o que acontece? Eu errei aqui. Eu errei mais para trás aqui. Eu falei, na verdade, essa fonte aqui, essa fonte fornece reativo para as duas, tá certo? Não, peraí. Não. Essa fonte, a carga consome isso. Esta fonte fornece isso e essa aqui consome. Na verdade, essa aqui fornece uma potência reativa negativa. Então, ela consome potência reativa. Consome. Porque o que ela fornece está aqui. O que ela fornece de potência ativa. Aí a gente vai ter uma tabelinha aqui que vai deixar mais claro. Olha o que foi que eu fiz. Eu fiz uma tabelinha com todos os elementos. Inclusive, eu vou calcular depois as potências consumidas aqui nessas resistências de 2 ohms aqui. Então, a gente aplicar a fórmula, aplicando a fórmula, dá certinho. Mas, para a gente ver se fisicamente bate, eu coloquei aqui numa tabelinha. Então, tudo que é potência ativa e potência reativa de todos os elementos. Então, a carga consome 909,48 de potência ativa. Né? Uma fonte consome 946 e a outra 363. A soma está dando maior do que 909. Por quê? Porque os resistores, que eu vou colocar aqui, aí, para calcular a potência do resistor, eu usei aquela expressão que eu coloquei no outro vídeo. Z. Eu poderia usar outra fórmula. Eu poderia usar o V conjugado. Eu pegava a diferença de tensão, 220 menos o V1, calculava. Quer dizer, eu já tinha algum lugar aqui. Na verdade, aqui, 220 menos V1, né? Pegava esse valor, multiplicava pela corrente, que é esse aqui. Então, eu pegava 220, aqui, 220 menos V1, vezes o conjugado dessa corrente aqui, e encontrava. Mas, né? Com ZI conjugado, Z o quadrado, ZI ao quadrado, Z o módulo de I ao quadrado, fica muito mais direto. Se você pegar esse valor aqui, dá certinho, 3. Se fosse 9, ao quadrado era 81, vezes 2, 162. Mas como é um pouquinho maior, vai ser um pouquinho maior do que 162. E aqui também, né? Se fosse 100, se fosse 10, dava 10 ao quadrado, 200. Aqui 226, porque na verdade é um pouquinho mais do que 10 aqui. Né? E aí agora, se a gente somar, a gente observa que se a gente somar 909, 163, 173 e 226, vai dar a soma daqui de cima. Se somar esses 3 de baixo, vai dar igual a soma daqui de cima. Então, a carga consome a carga e as resistências consomem toda a potência ativa fornecida pelas fontes, o que é para ser mesmo. E a carga consome apenas 181,90 de potência reativa. Uma fonte fornece 2.200 e a outra fonte fornece uma potência reativa negativa, ou seja, ela está consumindo. Então, é 2018 somado com 181 e os quebrados dá o 2.200. Tá? Então, se você pegar esse número menos esse, dá exatamente esse que dá aqui embaixo.
E aqui também essa soma, coloquei aqui a soma aqui direitinho, tá bom? Ok, vamos para o último. Agora terminei esse exercício e agora no próximo vídeo eu vou mostrar o outro. Um exercício sobre correção de fator de potência. Bom, vamos fazer aqui um exercício sobre correção de fator de potência. Então, pensar que eu tenho uma fonte de 380 volts que alimenta 3 cargas. Eu não vou fazer nenhum desenho do circuito. Eu vou descrever o circuito com base nessa explicação aqui. É uma fonte de 380, alimenta 3 cargas e eu tenho a descrição das 3 cargas. Potência ativa de uma carga. Como é que eu sei que é potência ativa? Primeiro, por causa da unidade, é watt. E eu ajudei, botei o P aí. Mas a gente precisa identificar com base na unidade. Watt é unidade de potência ativa. VA, que é a descrição da 2, é unidade de potência aparente, que é o módulo da potência complexa. Né? Às vezes, tem uns exercícios que diz quanto é a potência reativa também, que aí usa o VAR. Né? Mas o mais comum no dia a dia, mais comum é a gente ter a descrição em termos de watt ou VA. E para eu ter a informação completa, eu preciso saber o fator de potência. Né? Ou então podia dar o P e o Q também. Né? Mas o P e o Q já é muito. É a maneira mais fácil, mas não é o que é usado no dia a dia. Então, no dia a dia, a gente sempre tem a informação do fator de potência dessa forma aqui. E sempre dizendo se é indutivo ou se é capacitivo. E a terceira, só para complicar um pouquinho, para deixar um pouquinho diferente, eu dei a impedância aqui, que tá. A letra tá meio estranha aqui, né? Mas tá 35. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Não consigo. Mas é um 35 aqui. 80 major 35. E aí eu desejo saber. Letra A. Corrente de fator de potência visto da fonte dessas 3 cargas. Bom, um detalhe. Se eu coloco 3 cargas, elas sempre vão estar em paralelo. Eu não tenho. Quando eu coloco mais cargas. Quando eu coloco mais de uma carga no circuito, eu não tenho outra opção a não ser colocar em paralelo. Por quê? Porque se eu colocar em série, eu vou ter tensões diferentes da nominal. E os aparelhos sempre... quando eu alimento cargas, essas cargas têm uma tensão apropriada para ela. Não posso usar valores menores, nem muito maiores. Eu tenho uma faixa. Né? Então, essas minhas 3 cargas são alimentadas na faixa de 380. Né? No caso aí, como eu não coloquei impedância do condutor, que liga a fonte à carga, então se eu não der, é porque eu vou considerar zero. Provavelmente é uma fonte que está muito próxima das cargas. Então eu desprezo a impedância do condutor, que está ligando, né, que está ligando as cargas à fonte. Tá? E aí eu quero saber qual é a corrente de fator de potência visto da fonte. Essa fonte está alimentando as 3 cargas. E na letra B, eu quero saber qual é o capacitor em VAR e em microfarad que corrige o fator de potência para 0,95 indutivo. E qual a corrente na fonte após essa correção. Então, vamos resolver nessa página aqui a questão 1, a letra A. Né? Então é o seguinte, eu tenho 3 cargas. Eu poderia até fazer o desenho. Desenho uma carga, desenho a fonte, desenho uma carga. Carga 1, carga 2 e carga 3. Quais são as impedâncias da carga? Não me interessa agora. Eu não preciso dela. É mais eficiente eu trabalhar com as potências ativa e reativa de cada carga. Então, a potência ativa já é dada na questão, na carga 1. Resta eu encontrar a potência reativa. Na carga 2, eu tenho que encontrar P e Q. E na carga 3, eu também tenho que encontrar P e Q. Mas não é difícil, né? Então, a potência ativa da carga 1 já está dada. 2.000 watts. A potência reativa, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a expressão que eu dei já no outro vídeo. P tangente de P tangente de φ. Né? E aí o φ é o arco cosseno de 0,83. Se você não assistiu esse vídeo, eu acho uma boa assistir, mas se você não assistiu, você vai usar a expressão do P
Com base em P, eu encontro a expressão P igual a VI cosseno. Eu tenho P, eu tenho V e tenho o cosseno, que eu posso obter aí. O cosseno é 0,83. Encontro I. Com esse V, com o V que eu já conhecia, o I que eu conheço agora, e o seno, que se eu sei o cosseno, eu consigo achar o seno, eu consigo achar o quê? Então, uma dessas duas formas, então aqui eu deixei claro a do tangente. Porque a tangente exatamente, a tangente é o seno sobre o cosseno, né? E aí se você fizer essa brincadeira, você vai usar o seno para calcular e você sabe que é o cosseno? O cosseno de φ é 0,83. Se você pegar o seno sobre o cosseno, vai dar a tangente. Por isso que você vai encontrar desse jeito aí. Então, eu encontrei a potência reativa da carga 1. Na carga 2, eu tenho que achar o P e o Q. Mas aí eu vou usar 3.000 vezes 0,9, porque foi dado. E o Q? Eu vou usar também tangente. Eu até fiz. Não, porque aqui eu não fiz a tangente. Eu fiz o seno do arco cosseno de 0,9. Tranquilo. Então, podia usar as duas expressões aqui. Só que aqui, no caso da expressão de cima, eu não tenho 3.000, mas o que eu faço? Eu podia fazer 2.000 dividido por 0,83 seria o S aqui. E aí o S3, na carga 3, aí eu tenho que achar, aí eu vou usar aquela expressão de V ao quadrado sobre C conjugado. Se você não lembra, você pode simplesmente encontrar. Bom, no S3, para o S3, você calcular, você vai usar aquela expressão que a gente já tinha falado no primeiro vídeo, que eu dava aquela expressão V ao quadrado sobre S conjugado. Se você não lembrar, você pode escrever a expressão do I, né, fazer o conjugado e multiplicar por V, que vai dar exatamente isso aí. Então, o P, o S3, a carga 3, ela vai ter 1.515 de potência ativa e 662,82 de potência reativa. Potência total vai ser a soma das três. Aí eu vou somar P mais JQ, P1 mais JQ1, P2 mais JQ2 e P3 mais JQ3. Então, vou somar todas as partes reais e todas as partes imaginárias separadamente. E aí, com base nesse... Aí eu tenho o valor da potência em formato polar e também em formato retangular primeiro e depois em formato polar. No formato retangular, a vantagem é que eu já tenho os valores separados de P, que é a parte real, e de Q, que é a parte imaginária. Quando eu transformo no formato polar, eu faço isso para obter qual é o fator de potência, que aí eu tenho o ângulo, né? A potência aparente não serve de muita coisa, mas ela vem junto. O fator de potência, então, 28,07, e aí o módulo, o cosseno vai dar 0,82 indutivo. Então, faz sentido o pedido que eu fiz na letra B. Porque eu encontrei um fator de potência 0,882 e eu quero corrigir para 0,95. Ok, faz sentido essa correção. Se eu tivesse dado um valor, se o resultado antes da correção, que é a letra A, né? Se o valor de potência reativa, o fator de potência antes da correção fosse maior que 0,95, não fazia sentido eu corrigir para 0,95, porque o fator de potência natural de 0,90, se fosse maior, tipo 0,98, se fosse o fator de potência 0,98, ele já é melhor do que 0,95. Então, não fazia sentido eu querer corrigir. Então, se isso acontecesse, ou os meus dados estavam errados, ou você errou no seu exercício, né? Quando você erra no exercício, qual é o motivo mais comum? É você, na hora de encontrar, com base na impedância, você encontrar a potência, você colocar um menos aqui. E de onde vem o menos? Quando você esquece de botar o conjugado. Você esqueceu de botar o conjugado aqui, você vai dividir, vai dar um valor negativo aqui. Quando você faz o valor negativo, soma aqui, fica um saldo menor, e aí o ângulo fica pequeno. Um ângulo pequeno, o cosseno é grande. Então, sempre dá uma olhada. E
No caso, por exemplo, aqui, é que eu não encontrei eu não transformei esse S em valor polar porque eu não precisava. Mas, se você olhar esse número complexo, ele deve ter o mesmo ângulo, se você transformar essa potência no formato polar, o ângulo tem que ser igual ao ângulo da impedância. Pela fórmula, V ao quadrado sobre impedância conjugada. Então, quando você conjuga a impedância, você põe o sinal negativo, mas quando você subtrai de zero, ela volta a ter o sinal positivo. Então, por isso aqui. Caso eu tivesse uma impedância com parte imaginária negativa, o que é mais raro, aqui sim, aí eu teria uma parte imaginária negativa também na potência. Tá? E aí, no S total, aí eu já tenho o S total, já foi obtido, só que aí eu vou colocar ele na expressão VI conjugado, onde o que eu não conheço é o I. Né? Então, vou colocar aqui e vou até acelerar um pouquinho. Então, o I da fonte vai ser esse valor aqui. Ó. E aí ela vai ter o ângulo menos 2807. Tá? Ó, 2807 aqui, aparece aqui e eu não tenho ele aqui porque esse valor aqui, ele é com base na impedância total. Ele também, caso eu me desse ao trabalho, porque eu não recomendo porque perde bastante, cansa muito, né? Você fazer, se você poderia encontrar a potência, a impedância da carga 1, da carga 2, da carga 3 e colocar em paralelo. Mas dá muito trabalho porque são valores complexos. Eu tenho muitas operações aí a fazer na calculadora. Mas se eu fizesse isso, eu ia encontrar uma impedância equivalente que também teria o ângulo de 2807. Tá? Mas a da corrente fica negativa. Por quê? Porque por causa dessa expressão aqui, né? Então, o que acontece? A potência, ela e como a gente viu também quando a gente falou de potência instantânea, que a potência, ela depende do ângulo de defasagem de tensão, o quanto que a corrente está atrasada em relação à tensão. É o φ. Então, se o meu φ é 2807, significa que se a tensão eu considero com ângulo zero, a corrente tem ângulo menos 2807. Seria o equivalente a minha tensão ter ângulo 2807 e a corrente ter ângulo zero. Mas aí o usual é a gente botar o ângulo zero na tensão, né? Que é o primeiro valor que a gente conhece. Tá bom? Agora vamos para a letra B, para a correção do fator de potência. Então, para a correção, eu vou considerar a potência total original. Bom, e verificar qual é o Q total. O P total vai ser mantido. E qual vai ser o Q total? O Q total vai ser o valor, eu vou aplicar a fórmula da tangente. Posso fazer as outras que a gente também você podia encontrar com base no P total, e com o novo fator de potência, você encontrava o S, e com o S você achava o Q, né? Mas o S, ele não tem nada a ver, não tem nada a ver com o valor anterior. O que eu mantenho constante é a valor real. Não mantenho um módulo. O módulo ele vai ser apenas uma intermediária para encontrar o Q. Ou, se eu quiser, eu aplico essa expressão direto. E aí eu sei quanto é, aí agora eu calculo quanto é essa multiplicação. Né? Antes, o meu fator de potência, lembrando, era 0,882. Eu agora quero calcular com cosseno, o fator de potência 0,95. Então, eu vou calcular e agora vai ser 2042,78. Eu tinha um valor anterior, que está lá no outro slide, copiei aqui, vou ver qual era. O valor anterior era 3.314, né? Com as cargas originais. Né? E eu quero ficar em 2042, ou seja, eu tenho que reduzir em 1.271. Então, esse vai ser o valor do capacitor que eu preciso.
Então, o Q do capacitor vai ser menos 1.271. Essa expressão aqui, né, menos V ao quadrado ômega C, a gente também deduziu no vídeo 1, né, no primeiro vídeo que eu coloquei aqui. Mas se você não lembra dessa expressão, não tem problema. Pode usar VI conjugado, pode usar aqui assim, a potência reativa, a potência complexa do capacitor é VI conjugado. Mas se você aí você usa a impedância do capacitor, né, que é menos J ômega C, encontra, aí põe na expressão, né, quanto é o I, vai ser V dividido por menos J sobre ômega C, e aí você realiza operações e chega nisso aí. O capacitor é 1.271, a gente já sabe. Agora eu quero saber, essa expressão aqui vai ser usada para calcular a capacitância em microfarad. Na verdade em farads, né? Mas tipicamente vai ser da ordem de micro. Então, o valor que foi dado, né, vai dar um valor que você, vai estar um certo número vezes 10, vai dar 23,36 vezes 10 a menos 6. Ou 2,336 vezes 10 a menos 5. Aí você sabe que isso aí é micro. Bom, beleza, eu já encontrei o capacitor. Agora eu quero saber qual é a corrente. Aí tem duas formas de eu calcular a corrente. Eu vou fazer por essa forma aqui, dá um pouco mais de trabalho, que é potência ativa, é a mesma de antes. Potência reativa. Usando esse capacitor, a potência reativa vai ficar igual à potência reativa desejada, que é 2042,72. E aí a corrente da fonte vai ser S sobre V conjugado. Então, se eu fizer essa conta aqui, conjuguei a parte de cima, né? A parte de baixo eu conjuguei, mas é real, né? Eu considerei ângulo zero. Então, eu vou encontrar esse valor aqui. Mas, tem uma maneira que eu posso até calcular, saber quanto vai ser o valor da corrente antes de saber qual é o capacitor. Como é que eu faço isso? P igual a VI cosseno φ. Então, o meu P vai ser o P mantido. O V, 380. O I, eu não sei ainda. É uma maneira alternativa a essa maneira aqui que eu calculei. Então, o I eu não sei, tecnicamente. E o meu cosseno de φ, 0,95. Bom, aí, só que essa fórmula aqui só me dá o módulo. Mas qual é o ângulo? Vai ser o arco cosseno de 0,95. Menos, né? Menos o arco cosseno de 0,95. E aí coloquei até para comparar quanto era o valor antes, né? Então até coloquei aqui, ó. Esse era o após e antes. O antes foi obtido na letra A, do após, ó. Você vê que o ângulo diminuiu. Na correção de fator de potência, você diminui o ângulo e diminui também o módulo. Diminuindo o ângulo significa aumentar o fator de potência. E é isso, pessoal, por enquanto. Qualquer dúvida nesse vídeo ou em outra coisa é só falar.